Queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Você, meu amigo em Cristo aqui da nossa cidade Presidente Epitácio, você é o nosso convidado a estar conosco em nossa sede na Rua Cuiabá 146, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que tem ali como pastor o nosso pastor presidente, pastor Edivanir Alves da Cruz. E também nós temos agora em nossa congregação, em novo endereço, na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034. Você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco. Você, meu amigo e minha amiga em Cristo, é o nosso convidado. Convide mais amigos e vamos estar presencialmente conosco, porque aqui é apenas um aperitivo. Aqui apenas um preparo para o ambiente que será domingo de manhã, porque a igreja precisa estar reunida, no povo do Senhor, reunido no dia do Senhor, para aprender a palavra do Senhor. E a lição passada, nós estivemos a lição de número 5, que falou sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Ensinamos que dessacralizar é tirar aquilo que é sagrado, o caráter sagrado de algo ou alguém. Nós especificamos sobre alguém que já começa a retirar a vida de alguém que é algo sagrado, já mesmo ali no momento da concepção, no ventre materno. Aprendemos que você matar um embrião, um feto, é o mesmo que matar uma pessoa adulta. Está no mesmo nível de pecado. Muito bem, queridos. E ensinamos sobre o aborto, que muitas das vezes são apenas exceções que tem em nosso país. Por exemplo, tem exceções para problemas terapêuticos, sentimentais, quando a mulher é estuprada, abortos necessários na questão da saúde da mulher e anencefalia, que são exceções que a Bíblia não traz. Por enquanto, em nosso país, ainda é crime, mas o problema está nas exceções e a Bíblia não tem exceção para isso. Então, aprendemos que precisamos manter a nossa posição diante do Senhor e obedecer à Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E hoje nós estamos com uma nossa lição de número 6, que vai nos falar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Queridos, eu não vou me ater ao textual e também à verdade prática, porque você tem na lição, e também não vou me ater à leitura em classe, porque você tem a revista, então você pode estar acompanhando. Então, para nós ganharmos tempo aqui, eu não estou apenas preso à revista, mas eu quero trazer alguns conteúdos importantes que também faz parte das nossas lições. Por exemplo, nesse canal, se você ficar comigo até o final, eu quero falar sobre quais são as quatro desconstruções da masculinidade bíblica. Quais são as quatro desconstruções da masculinidade bíblica? Então, vamos entender primeiramente, do nosso tema, o que é desconstrução. Muito bem, você vai falar para os seus alunos o que é desconstrução. Desconstrução é você remover aquilo que já está construído, remover uma construção e colocar outra no lugar. Por exemplo, de repente você se depara com uma igreja. Você fala, eu vou desconstruir isso aqui e vou construir um bar. Ou seja, você está desconstruindo para construir outra coisa. Ou talvez é um bar, você fala, eu vou desconstruir, eu vou remover isso aqui e vou construir uma igreja. Então, desconstruir, então, é o quê? Desconstruir é você remover uma e construir outra coisa.
E é sobre esse assunto que nós vamos estar falando nessa lição. A desconstrução do quê? No caso aqui em específico, a desconstrução da masculinidade bíblica. Muito bem, queridos. Nós vamos entender essas três lições aí, né, da desconstrução da masculinidade. Nós vamos falar outra lição sobre a desconstrução da feminilidade e depois transgênero e assim por diante. Então, quando nós olhamos, queridos, para o ambiente em que nós estamos, Deus criou três instituições que são muito importantes. E uma delas, que eu vou citar aqui, ela é até mesmo antes das outras. Por exemplo, Deus criou três instituições que são muito importantes. Primeira, a família, o governo e a igreja. Veja que a família, ela vem antes do governo e vem antes da igreja. Quando nós vamos para Gênesis, queridos, nós vamos perceber isso. Nós vamos perceber isso. Então, mais do que nunca, desses últimos dias, o inimigo quer destruir o quê? Ele quer destruir a família. A família. Então, é sobre esse assunto que nós vamos estar falando. Quando nós vamos, então, para o nosso tópico 1, o item 1 vai falar a masculinidade bíblica. A criação divina do ser humano. Muito bem. A palavra homem no original é Adam. Quando Deus criou algo, Deus criou dois seres diferentes. Deus criou os anjos e também criou os homens, o homem. Quando Deus cria os homens, ele cria que vai se evoluindo. Agora, o homem é criado imediatamente. Por exemplo, agora os anjos são criados imediatamente. Eles foram criados de uma única vez. Os anjos foram criados imediatamente e o homem imediatamente ele vai se evoluindo. Eu disse em outro vídeo que o Adão já foi criado grande. Agora, a partir dele, vem se evoluindo o ser humano através de um relacionamento entre o homem e uma mulher. Então, quando falamos sobre os anjos, então, os anjos são assexuados, ou seja, eles não têm sexo. Agora, o homem, ele é um ser sexuado, ou seja, ele tem sexo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada também, nós vamos perceber que Deus quis ser homem. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Ele escolheu se humanizar no homem. Isso é algo muito bom, isso é algo muito glorioso e maravilhoso. Filipenses capítulo 2, versículo 7, Paulo vai dizer aí, você vai entender, né, que ele se humanizou, se fez servo, né, fazendo-se semelhante aos homens. Então veja, nós vamos entender, quando fala homem e mulher, alguns dizem que a Bíblia é machista, não tem. É porque às vezes fala uma ordem, um mandamento para o homem que também está incluindo a mulher também. Agora, às vezes de maneira específica, né, se direciona diretamente à mulher, porque a Bíblia, dentro da cultura, né, dos judeus ali, eles muitas vezes eram um pouco menosprezavam as mulheres, muitas vezes não era citado o nome das mulheres, e também isso veio até em nossa cultura, que mulheres, muito tempo atrás, não vamos falar noutra lição sobre isso, não podia nem votar, né? Então veja como que abriu esse leque, e hoje nós vemos mulheres em grandes empresas, em grandes trabalhos, que nós vamos falar na outra lição, mas hoje nós vamos falar sobre a masculinidade, né, do homem. Quando nós vamos ir para a Bíblia Sagrada, requer alguns requisitos do homem que são diferenciados da mulher. Jó 1 diz que havia um homem na terra de Uz, né? E o seu nome era Jó, um homem reto, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal, um homem de caráter, né? Um homem de caráter. E Jesus, ele veio para quebrar esse protocolo que muitas das vezes os judeus, né, não igualava os escravos, as mulheres. Nós vamos ver isso lá em Gálatas 3, 28. Nós vamos ver isso.
Todos sois um em Cristo Jesus. Não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea. Todos são um no Senhor. Jesus veio quebrar toda essa barreira do diferenciacismo entre o homem e a mulher. Diferencismo, né? Nós vamos perceber isso, que o ministério de Jesus sempre foi mais voltado para o lado feminino. E existe uma razão para isso. Muito bem. Nós vamos ver aí a criação divina do ser humano. Queridos, é importante você entender que quando Deus criou o homem, ele criou em 4 esferas, pelo menos. Por exemplo, ele criou em 4 dimensões ali. Dimensão racional, por exemplo, o ser humano recebeu responsabilidade de exercer o domínio sobre a terra, a cuidar do jardim, deu nome aos animais, né, deu nome a Eva. Nós vamos ter uma dimensão espiritual. Eles tinham comunhão com Deus, Adão e Eva. Eles temeram a Deus após o pecado. Dimensão moral. Adão e Eva possuíam um sentido de retidão, de moral. Veja só que Adão e Eva reconheceram ser culpados logo após a transgressão, ou seja, dimensão também moral. Dimensão social. Adão e Eva presumivelmente falaram um com os outros, ou seja, Deus, quando criou o homem, ele criou um homem social, para viver em sociedade. O próprio Deus diz que não é bom que o homem esteja só, porque todos os animais já tinham o seu companheiro diferente também. Imagina o homem. Então, já tem essa diferença até mesmo, né, nos animais. Nós vamos ver isso aqui também. Muito bem, queridos, o nosso tópico então fala dessa criação. Deus, quando criou, ele criou o ser humano e definiu pelo sexo, macho e fêmea, ou seja, homem e mulher. E veja que até mesmo os animais, cada um segundo a sua espécie. Agora, quando Deus fez o homem, ele fez olhando para si mesmo. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Veja ali na criação. Na criação. Veja só, imagem e também a semelhança. Veja só, queridos, isso é muito importante, porque nós vamos perceber isso. E quando Deus criou o homem, ele criou o homem com 5 ordens que nós vamos ver na Bíblia Sagrada. Quais são as 5 ordens que Deus deu ao homem? Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e disse-lhe, primeiro, sede fecundos, segundo, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai e dominai. Então, crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Então, essa foi a ordem de Deus dada ao homem, juntamente com a mulher. Então, veja, existe uma diferença do homem e da mulher. Só que os dois, eles se complementam. O homem não pode dizer, se não fosse eu, você não existia. A mulher também não pode dizer, se não fosse eu, você não existia. Não, um complementa o outro. Alguns dizem que a Bíblia é machista, mas a Bíblia não é machista. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 11, olha o que diz. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem é independente da mulher. Então não tem machismo, lugar para machismo aqui na Bíblia. De maneira nenhuma. Aqui está falando do homem, também está falando da mulher. Então veja, ó o verso 12. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. Tudo vem de Deus. Veja, isso é algo muito importante. E nós vamos aqui também agora as características da masculinidade. Existem as características diferentes. Quando Deus criou o homem, ele fez o homem do pó da terra, a mulher da costela do homem. Só que a mulher, assim como Cristo já estava escondida na igreja, a igreja está escondida em Cristo,
Eva já estava escondida em Adão. Ele foi feito do pó e Eva já estava ali. A costela foi tirada de Adão. E quando Deus fez o homem do pó, foi algo para beneficiar o próprio homem. Porque no pó da terra tem o oxigênio, tem o carbono, tem o cálcio, tem o fósforo, tem um potássio, tem um enxofre, tem um sódio, magnésio, ferro, cloro. Tudo isso tem na terra, que serve de benefício para o homem. E quando Deus criou o homem, mulher, criou o homem de parte material e parte, né, imaterial. Colocou ali uma alma no homem. É uma parte imaterial. E o pó da terra, parte material. E quando Deus criou o homem, Gênesis 2,15, colocou ele para cultivar e guardar. Lógico que já foi antes da queda, mas após a queda, esse trabalho se tornou o quê? Penoso e também necessário para a sua sobrevivência. Então Deus, quando cria o homem, cria ele para cultivar e guardar, e também algumas funções, provedor e protetor. Veja que lá em Efésios fala que a mulher deve se submeter ao marido, só que ele deve amar. E ele deve amar a mulher, né? Então veja, o item 3, né, fala dessa liderança masculina. Mas antes, eu quero falar para vocês aqui sobre quais são as quatro desconstruções dessa masculinidade bíblica. Anote aí, primeiro, a primeira desconstrução é da paternidade. Ou seja, quer tirar a paternidade do homem. Segundo, a desconstrução da biológica, as características, as funções físicas, né, psicossomática, sexual, os hormônios do homem, o cromossomos, né, que é diferente da mulher, hormonais, né, tem os andrógenos, testosteronas, né, a mulher já o estrogênio é diferente. Então, qual é a ideologia de gênero quer desconstruir isso? Desconstrução social, ou seja, o homem, o trabalho, a sua índole diferente. E a quarta, desconstrução da sua identidade, né? Que já vou repetir isso aqui quando eu falar da ideologia de gênero. Então, essa ideologia quer desconstruir a paternidade de um homem ser pai, biológica, né? Das características do homem que são diferentes, social, o homem, o seu trabalho é diferente da mulher. Hoje querem defender a igualdade, não, todos são iguais, não são iguais, querido, não são iguais, não adianta. E também a sua identidade. Quando nós vamos, o item 3 da liderança masculina, nós vamos ver que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem, o cabeça da mulher. Inclusive, eu tenho um vídeo aí que eu falo que o homem não... Sabe por que o homem é cabeça? Ele não pode ser cabeçudo. Tem um vídeo meu aí, você pode estar acompanhando aí. Mas quando fala cabeça, não é questão de mandão, queridos. Cabeça fala de quê? De respeito. Cabeça fala de fazer planejamento, de projeto, determinação, iniciativa. O homem tem que correr atrás, o homem tem que ir à luta. Como a cabeça fala de comando, cabeça que também fala de respeito. Eu vou lhe provar na Bíblia, Isaías capítulo 9, olha só. Isaías capítulo 9, versículo 15. Olha o que diz. O ancião, o homem de respeito é a cabeça. Veja só, cabeça fala de respeito, cabeça também fala de família. Fala de responsabilidade. Veja lá quando vai falar 1 Samuel 3, 29, sobre a cabeça da família de Joabe. Números capítulo 1, 4, pega os cabeças ali para ir para a guerra, segundo as cabeças. Cabeça fala de alguém que dá o comando, fala de respeito. Né? Essa cultura neomarxista vem querer tirar isso do homem. Veja que ao homem, queridos, requer algo muito mais do que a mulher. Se você ver lá em Efésios 5, 25, você vai ver na parte B. Não é dito para a mulher morrer, se sacrificar pelo homem.
Tudo isso apontando para Cristo, como se sacrificou pela igreja. Agora, ao homem, sim, é chamado para ele, se for preciso, se sacrificar pela mulher. E aí, tem uma diferença ou não? Tem uma diferença ou não? Tem essa diferença. Então, o homem, ele é diferente da mulher. Para ir à guerra e à caça, sempre quem estava na linha de frente? Era o homem. Só que o homem, ele tem que ser homem de verdade. Homem de verdade. Êxodo capítulo 18. Olha, Bíblia, vou lhe provar na Bíblia que está aqui. O Êxodo capítulo 18, 21, olha o que diz. O sogro de Moisés fala para ele, dando um conselho para ele. Procura homem diante do povo, homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza e põe sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Homem tem que ser homem de verdade. Então, eu sou cabeça, não é assim. Não é para pisar na mulher. A mulher é tirada do lado do homem, não para estar na cabeça, comandar, dar voz de comando. E nem estar debaixo dos pés dele, mas foi tirada do lado. A disjuntora está ao lado do homem. Ah, você não pode. A mulher tem que me submeter. Eu sou cabeça. Só que você tem que amar a mulher também. A submissão tem que estar debaixo do amor do esposo. Tem que estar debaixo do amor, né, do esposo também. A mulher geralmente ficava em casa, fazia os seus trabalhos, né, de casa, e o homem ia caça e guerra. Homem e mulher não são iguais. Não são iguais. Tá? O homem toma iniciativa, linha de frente, vai atrás, né? Olha aqui, o tópico 2 fala da erosão da masculinidade, a apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero quer tirar isso, queridos. O que ensina essa ideologia de gênero? O ensino diabólico é uma deformação do conceito que sustenta basicamente duas proporções. Não há apenas um homem e mulher. Existe não apenas um homem e mulher, mas há gêneros. Já começa por aí. 2. Toda pessoa pode escolher o seu gênero. Eu posso escolher o que eu quero ser? Se já nasce lá desde do ventre materno, já sabe se é homem ou mulher? Eu tenho o direito sobre o meu corpo de escolher o que eu quero ser? Isso é diabólico. O homem pode escolher o seu gênero. Essa filosofia antibíblica é difundida profusamente no discurso político. Está na política, está na educação, está na mídia, infiltrando-se nas culturas globais, a fim de perverter a compreensão que o mundo tinha a respeito da família, que eu já disse no começo, sobre uma das 3 instituições muito importante. Existe uma socióloga, né, alemã, Gabriele Kubi, disse que sobre a ideologia de gênero é a mais radical rebelião contra Deus. Contra Deus possível. O ser humano não aceita que é criado homem ou mulher, ou seja, o homem não aceita que é criado homem ou mulher. E por isso diz, eu decido. Quem é nós para decidir o que eu quero ser? Esta é minha liberdade. Contra a experiência, contra a ciência, contra a razão, contra tudo. É uma perversão, né, final do individualismo. Roubar do ser humano que lhe resta sua identidade. Lembra que eu falei sobre as 4 desconstruções? Anote aí. Estão desconstruindo, queridos, a paternidade. Porque na ideologia de gênero, a pessoa escolhe o que ela quer. Se ele é homem, quer ser mulher. Se ele é homem, quer ser homossexual. Aí vai lá e adota. Aí tira o direito de ser pai. Já pensou se todos seguissem por esse caminho de adotar? Desconstrução da paternidade, desconstrução biológica, desconstrução social e desconstrução da identidade. Isso é ideologia de gênero. Isso é a ideologia de gênero, né? Então, queridos, precisamos tomar esse certo cuidado. Lá em Romanos capítulo 1, fala de tirar aquilo que é natural, mudar do que é natural,
para seguir os seus próprios conceitos, tirar a verdade que nós já estudamos lá em Romanos. Hoje, nós vemos que muitas mulheres trabalham, fazem o mesmo serviço que o homem. Às vezes o esposo morre ou o esposo abandona, aí ela continua fazendo um papel igual ao homem, mas nunca é igual, isso é uma exceção. Isso não é uma via de regra. Isso não é uma via de regra. Exceções não podem se tornar uma regra, queridos. O que estão fazendo hoje é o que era regra. O que é exceção, estão querendo fazer regra. O que é regra, estão querendo fazer exceção. Isso é coisa diabólica. Porque o cromossomo do homem é XY, da mulher é XX. Então, essa ideologia de gênero, eles ensinam, né, que o homem nasce neutro. Isso são construções socioculturais. Isso é coisa do diabo, né? Responsabilidade negligenciada, né? Muitos homens não querem trabalhar, não querem correr atrás, ir atrás de seus objetivos. Aí a identidade masculina deve ser associada à virilidade, ou seja, o homem é mais forte do que a mulher. Isso nós provamos na Bíblia, 2 Samuel 13, 14, quando Aminon forçou a Tamar, sua irmã, sendo ele mais forte do que ela. Deus já deixou o homem com mais força física, já é para ele ir atrás. Se precisar pegar no pesado, ele pega. Ele é mais forte, se precisar defender a mulher, ele defende. Pegar uma coisa pesada. Capacidade de prover e proteger, já justamente por isso. Muitas vezes uma parcela é incapaz de sustentar a própria casa, não quer trabalhar, a aversão ao trabalho, e isso traz efeitos no seu casamento, porque finda sendo destruído, leva ao divórcio. Muitas causas levam ao divórcio, né? A traição. Uma delas também está associada ao homem que não quer trabalhar, né? Não quer trabalhar. Crise de liderança, né? Aí vira-se uma anarquia, né? Uma sociedade sem líder, se torna anarquia. Muitos não querem tomar a linha de frente. Nós vemos que muitas mulheres estão assumindo o papel de homem, até mesmo com o ministério de mulheres, porque falta homem. Foi o que Ezequiel viu, né? Que Deus ainda procura homens que o quê? Nós vamos dizer aqui, homens de verdade, né? Ele viu homens que estavam na corrupção, nas fraudes, na mentira, na extorsão, imoralidade, injustiça, violência. E Deus procurava alguém para reverter aquela situação. Ao conselho que Salomão, 1 Reis 2:2, ou seja, Davi deu a Salomão. Seja homem. Ali, ser homem está dizendo que, meu filho, seja homem, corra atrás, filho. No sentido físico, no sentido moral, no sentido espiritual, filho. Seja homem, meu filho. E aí o comentarista traz aqui, queridos, Boaz como um símbolo da masculinidade. Veja que Boaz ali se conteu ali quando estava com Ruth. O modelo de generosidade, ele foi generoso para com Ruth. Nós já conhecemos, já tivemos uma aula sobre a história, né, de Ruth, que foi Noemi, né, que foi para as terras de Moab. Elimelec foi com Noemi para lá, morreu os 2 filhos. Aí ficou 3 viúvas ali, desamparada, e por ser mulheres, uma ficou para lá, mas veio Ruth, que acompanhou Noemi, e veja que ele protegeu, né, protegeu Ruth, para ela não ser molestada, ele alimentou, e findou ali se casando com ela, teve compaixão dela, assumiu o item 2, modelo respondeu, ele foi responsável para com ela. Veja que ele chamou aos anciões, 10 ali, a liderança, ele levou o caso ali aos anciões, ele foi uma pessoa responsável. Muitas pessoas não querem ser homem, não querem assumir as suas responsabilidades. Homem, você é responsável de cuidar, de proteger, de cuidar do seu lar, da sua esposa, da sua família. Você precisa ter responsabilidade. Nós precisamos ter responsabilidade.
né? Veja que ele tornou-se o provedor e protetor daquela família, e o casal gerou Obed, avô do rei Davi, assim Boaz, né, o símbolo da masculinidade enquanto marido, pai e um bom líder que foi exemplar. Então, não vamos desconstruir a masculinidade bíblica. A você que está comigo, a você que é homem, eu deixo essa palavra em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Eu vou pelo caminho, Davi dá instruções a Salomão. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Amém? Que o Eterno continue te abençoando. Se inscreve no nosso canal, compartilha, comente aí e envia nos grupos da nossa rede social para que outras pessoas venham entender. Cuidado para nós não desconstruir a masculinidade bíblica. Amém.